Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de junho de 2019. Expedição Espiritual Série da Globo sobre concepções religiosas. A Rede Globo de televisão lançou um novo e interessante quadro em sua programação, Expedição Espiritual, um passeio pelo sagrado, cuja estreia aconteceu sábado, 1 de junho, dentro do programa Como Será. O repórter Renato Cunha conversa com líderes das 10 religiões mais presentes no Brasil para entender grandes questões humanas, por exemplo, o que acontece após a morte? Por que existe o mal? Que força é essa tão poderosa chamada amor? As 10 religiões exploradas são catolicismo, islamismo, umbandismo, presbiterianismo, judaísmo, espiritismo, religiões indígenas, candomblé e budismo tibetano. O programa Como Será é apresentado por Sandra Annenberg, transmitido pela TV Globo aos sábados, às 7h15, reprisado aos domingos no canal Futura às 15h hora de Brasília. É uma boa iniciativa essa de se dar a conhecer as crenças, num espírito de ecumenismo, para que cada qual que se interesse buscar sua identificação religiosa e, para aqueles que já têm a sua fé mais ou menos estabelecida, possa também dar abertura para tentar compreender a concepção das religiões alheias. Nossa esperança é a de que, com oportunidades como essa, as ideias espíritas quebrem preconceitos e pouco a pouco penetrem nos corações mais rochosos e, enfim, encontrem solos férteis para se desenvolver. Se pensarmos que há pouco tempo atrás falar de espiritismo era algo quase proibido, então veremos aí, com todas as limitações do programa, um passo à frente para a propagação da terceira revelação. Allan Kardec afirma que o Espiritismo não é religião, e o definiu no livro Que é o Espiritismo como o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É, sobretudo, uma filosofia de vida que traz sentido à existência humana, incentivando seus adeptos ao raciocínio e à superação moral, segundo suas palavras na Revista Espírita de dezembro de 1868, proferidas na sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita de Paris, no dia 1 de novembro de 1868, dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Segue Allan Kardec: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião?
em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que se ocupa, pode-se mesmo, na ocasião, aí fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que, por isto, sejam tomadas por assembleias religiosas. Não se pense que isto seja um jogo de palavras, a nuance é perfeitamente clara, e a aparente confusão não provém senão da falta de uma palavra para cada ideia. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário da caridade para com todos ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do espiritismo, ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, razão por que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido, e se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que, provavelmente, reconhecem que isto ainda é necessário. O campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amar ao próximo tanto quanto a si, amar-se-á muito, agir-se-á para com outrem como se quereria que os outros agissem para conosco, não se quererá nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que nulo fizessem. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar, é perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem, é ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho, quando não se vê a trave no seu, é esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em expor em relevo. Por espírito de maledicência, é ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar ninguém sob o peso de sua superioridade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã, é a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual aquele que diz fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de junho de 2019.
por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.